Que Deus esteja com todos. Pessoal, hoje eu vim fazer esse vídeo de esclarecimento aqui, ao ponto de alertar todos os companheiros da categoria motofrete e motoboy do estado do Ceará, com essa enxurrada de aplicativos que está chegando na capital e em algumas cidades do interior. É dever nosso do sindicato alertar o perigo que isso vem gerando. Pessoal, existe uma falsa ilusão atrás desses aplicativos. Em visita a alguns companheiros em local de trabalho, eu pude detectar muitos vislumbrados com o valor a ser recebido, que está entre uma média de R$ 2.500 a R$ 2.800. Para você chegar a este valor, você tem que estar trabalhando no mínimo uma média de 8 a 12 horas de serviço diário. Só que a preocupação não é só essa. Pessoal, quando você passa a ser muita empresa aproveitando dessa reforma trabalhista, aí vem forçando o trabalhador a abrir um MEI, quando você passa a ser um MEI, o prejuízo para a gente é gigantesco, pessoal, gigantesco. Eu sei que muitos aí vão me criticar e dizer, presidente, mas eu preciso trabalhar. Tá, a gente tem que ter trabalho, mas é um trabalho garantia, um trabalho com garantias. Garantias. Não adianta, por mais que você esteja hoje trabalhando, fazendo essa média de R$ 2.000, R$ 2.500 por mês, pese toda a sua situação. É comum nosso, faz parte do povo brasileiro e também da gente do Nordeste, muito difícil ter um companheiro, e até porque a situação hoje, por conta dessa crise que ainda envolve o nosso país, não nos permite fazer isso, fazer aquele velho pezinho de meia. Num contexto geral, de mais de vamos botar em 100 companheiros motociclistas, talvez 10 consigam fazer isso, porque estão mais aliviados financeiramente. A grande maioria está sufocada, então todo esse dinheiro que pega é voltado para as suas contas pessoais, para a conta do lar, para a manutenção do lar, certo? Muitas vezes não consegue nem fazer a manutenção da motocicleta, que é seu instrumento de trabalho, tudo voltado para o lar. Foi um dever nosso do sindicato trazer uma orientação. Muita gente não sabe, mas quando você, companheiro, vira MEI, você vira microempreendedor individual, você perde o direito ao PIS, porque você tem um CNPJ. Você está se autorrepresentando. Você é quem discute dali para frente o seu salário com o seu empregador ou com o seu contratante, certo? E todas as outras garantias que antes era uma forma de segurança para você, você perde todas. Um exemplo, você perde o direito ao PIS. Quem é MEI não tem direito ao PIS. Você perde direito a um seguro-desemprego. Mas eu já vi gente me questionando que tem direito a um auxílio-doença. Nossa senhora, auxílio-doença? Quando a gente é acometido disso aí, por conta de um acidente, ou porque realmente uma doença veio e a gente não escolhe isso, tudo bem, é um paliativo, certo? Mas não que isso, a gente vai querer isso para a vida da gente. Então, a gente vem alertar. E outra coisa, o auxílio-doença ele vai ser de acordo, certo, com o MEI. E é o quê? Um salário mínimo. Não passa de um salário mínimo. E se você tiver em dias, que eu também consegui detectar, muitos companheiros com o MEI atrasado, abriram o MEI só para dar fôlego para patrões. O engraçado é isso, que vocês não estão se atentando, que vocês estão dando fôlego para patrão. E vocês é que estão correndo um risco maior. Porque o patrão, pronto, ele lhe passa uma entrega, ele fica sossegado lá, você que sai, a partir do momento que você sai com aquela entrega, além da responsabilidade do produto dele que você está levando sua vida, você está levando sua moto, para você, toda uma gama de responsabilidades que você passou a ter, praticamente sem direito algum. Deus o livre que venha acontecer um acidente com você, pronto, vai ficar encostado? Se você estiver em dias com o seu MEI, você vai ficar encostado pelo INSS, ganhando salário mínimo. Caso você não esteja em dias, você já se viu prejudicado. O pior, se não tiver um pezinho de meia, sem ter de onde tirar dinheiro. O pior, sem ter a quem recorrer. Porque se for para apelar para a justiça, você é empresário. Você é empresário, microempresário. Não tem o que questionar. Você assumiu todo o ônus do perigo. Então, não tem o que questionar. Se você fizer essa opção no MEI, pois então que se fique disciplinado ao ponto de manter ele em dias. Porque no caso de uma necessidade, tá certo? Você está respaldado. Eu vou fazer um comparativo rápido aqui para mostrar para vocês o que é que está acontecendo hoje com a categoria motofrete. Isso aqui é a categoria, tá?
Isso aqui são esses aplicativos que estão chegando aí. Qual é a ideia dos aplicativos para a categoria, certo? Aqui no Ceará até nova, que a gente tem menos de 10 anos organizados, que foi quando a gente fundou o sindicato e veio se organizando e trazer alguns benefícios para a categoria. Olha os aplicativos. Estão nos destruindo. Esse fervor aqui, ó, é o que a maioria dos companheiros sentem quando assim que entra no aplicativo que tira um bom dinheiro. Ó, a euforia todinha de tirar um bom dinheiro. Só, companheiro, que tem uma pequena situação. Tudo passa. Tudo passa. Certo? Começa a cair os ganhos e a desvantagem, começa a cair os ganhos. Mas em compensação, a sua carga de responsabilidade não diminui. Olha aqui, ó, o que está acontecendo. A euforia e a categoria. Essa é a visão desses aplicativos. Só um ganha, porque o deles, ó, o copo vai continuar cheio. Eles não estão perdendo. Quem perdeu? Cadê a categoria? Outra coisa, não se iludam. Você sofreu um acidente, você na mão dele é um material descartável. Você é um material descartável. Rapidinho, foi o que aconteceu com a categoria. Desapareceu. A gente vem, por meio desse vídeo, alertar aos companheiros que se atentem, aprendam a calcular, certo? O seu custo. Você tem custo com a sua motocicleta na depreciação. Sendo MEI, você não tem direito a esse custo. Certo? Você tem custo com combustível. Você tem custo com o próprio MEI. Aí você coloca tudo isso na ponta do lápis e vê quantas horas de trabalho você está tendo por dia. Calcule por média. Você pega o valor de um salário mínimo, que é o que é para você ganhar. Você pega o valor de do salário mínimo, ou se você quiser a opção, procure o salário da categoria. Pegue o salário da categoria, mais a periculosidade, divida por 220, você vai achar o valor da sua hora. Calcule quantas horas você trabalha por semana, acrescente mais alguma coisa, que nisso aí você vai na questão do seu combustível, na questão da depreciação da sua moto. E um alerta que a gente faz, vamos ficar muito atento, porque já está chegando no sindicato várias denúncias de companheiros que sofreram acidentes, de companheiros que perderam a vida em acidente de moto, estavam com o MEI atrasado, a família sem ter para onde correr, vieram pedir apoio ao sindicato. Infelizmente, numa situação do MEI, a gente não pode fazer nada, porque como a gente é um sindicato laboral é sindicato do trabalhador. Quando você passa a ser MEI, você passa a ser empresário, como eu falei no começo do vídeo. Então, se passou a ser CNPJ, a gente não tem muito o que fazer por você. Uma coisa é quando você recebe pressão do patrão para que você vire um CNPJ. Então, assim, você denuncia o sindicato e a gente vai lá para tentar regularizar a situação. Existem meios legais que a gente pode fazer isso, como denunciando ao Ministério do Trabalho, denunciando à Procuradoria do Trabalho e cobrando deles o retorno. Está bem claro na CLT que isso é ilegal. Então, em cima de todas essas informações, pessoal, aquele ganho milagroso que a gente pensa que tem, de 2.500, eu estou ganhando super bem, quando a gente tiver botado na ponta do lápis, certo? Com tudo que você perdeu, todas as garantias que você abriu mão, não é viável. Não é viável. Então, o sindicato está de portas abertas, muito dono de pizzaria aí, de lanchonete, estão rindo para o tempo. Porque a maioria dos companheiros se iludem. Companheiro, você que não é MEI, olhe para o lado. Porque aquele companheiro MEI, ele só olha para o próprio umbigo. Ele só olha para ele mesmo. O sindicato é comunidade. A gente luta pela comunidade, pela união. Se você juntar uma corrente que ela está ligada elo a elo, é muito difícil ela se quebrar. Mas se você pegar uma corrente e tirar todos os elos, ela não tem força nenhuma. E o elo que a gente fala é o motor que ele em si. Ela não tem força nenhuma, passa a não ter força nenhuma. Passa a ser um produto descartável. Eu, motoboy, desde 1996, fui um dos pioneiros, comecei a rodar aqui no mototáxi
quando não existia nessa questão da regulamentação do mototáxi, não precisava essa questão da motinha ser amarela. Eu tinha minha motinha, comecei a rodar no mototáxi. Desisti porque já naquela época era um trabalho perigoso. Quando chegou aqui em Fortaleza, algumas empresas abrindo no segmento de teleentrega, a primeira que eu trabalhei foi a 1000 Entregas, que essa empresa fechou logo. E eu sentia a indignação do maltrato que era em cima da gente, que a gente só ganhava salário mínimo, não tinha combustível, e eu vinha sofrendo com isso. Passou um tempo até eu amadurecer um pouco mais, para que pudesse, junto com outros companheiros, a gente vinha fundar o sindicato. Só que, com o passar do tempo, o que eu estou vendo? Tudo que a gente conquistou, alguns companheiros, iludidos com essa sigla MEI, microempreendedor individual, que agora eu sou um empresário, estão agregados aos empresários, ajudando a destruir toda uma categoria. Então, esse aviso serve de alerta àqueles companheiros que mantêm a sua carteira assinada. No nosso país, passou uma reforma trabalhista, a qual o trabalhador passa a ser escravizado de uma maneira velada. Pessoal, não chegou a hora de ninguém se dissipar não, se separar não. Pelo contrário, chegou a hora da gente se unir. Unidos faremos a força, separados é cada um por si. E a tendência, pessoal, que todas aquelas conquistas que a gente tinha, todo aquele fôlego que a gente tinha dentro de casa, certo? A tendência é que a gente vai perder isso. Então, aquele companheiro que é MEI, o que está lhe incentivando a ser MEI, mostre para ele o que é que ele está perdendo. Mostre para ele quando ele disser para você assim, olha, eu estou ganhando super bem, mas em compensação está perdendo saúde, ele está arriscando o bem dele de trabalho, porque hoje eu vou dar um exemplo claro, e os empresários têm plena consciência disso, eles não são burros, não são bestas. Se você está hoje de carteira assinada em uma empresa, está a serviço daquela empresa, está subordinado àquela empresa, ela tem um contrato alugando sua motocicleta, e numa situação dessa, você tem a sua motocicleta furtada ou roubada, aquela empresa, por estar utilizando do seu serviço com a sua motocicleta, ela tem que pagar o valor do motocicleta pela tabela FIP. Você sendo MEI, tudo isso aí, meu filho, você perde esse direito. Você arca esse ônus. Então, pessoal, eu prefiro que vocês procurem um sindicato, venham pegar mais informações no sindicato. O sindicato está aqui disponível para vocês. A gente tem um dentista dentro de casa, temos lazer, né, com a parceria com o Cascatinha Serra e o Cascatinha Praia, que fica ali no Icaraí. Estamos fechando mais uma parceria logo já aqui com uma clínica de saúde, que vai funcionar de domingo a domingo, de 7 da manhã até 10 da noite. Para isso, a gente só precisa de que vocês procurem um sindicato, para que vocês se informem do que o sindicato de vocês oferece a vocês. E fora isso também, a união é que faz a força. Desunido vai chegar a canto nenhum. Aplicativo, prejuízo. Aplicativo, só ganha eles. O copo deles, como eu mostrei no vídeo anterior, no começo do vídeo, continua cheio. E cada vez mais enchendo. Cadê a categoria? Dissolvida. Então, é esse alerta que eu passo hoje para a categoria, para que a gente fique esperto, fique atento, certo? Venha conhecer o sindicato, se fortaleça. E o egoísmo, aquele que olha para o próprio umbigo, uma hora ele vai estar sozinho. Quando a gente funda um sindicato, é a questão da comunidade, é a questão de todo mundo estar unido. O todo se torna um. E ali a gente vai para cima e consegue dar um recado, consegue conquistas. Aquele que acha que só olhar para o próprio umbigo é a resolução dos problemas, está muito enganado. Ele só se preocupa com ele. Então, se você se preocupa com ele, uma hora ele vai ver aonde chegou a preocupação dele, se preocupação com ele. O prejuízo, quando ele olhar para trás, em muitos casos, pessoal, o termômetro a gente não precisa ir atrás, não. A gente aqui do sindicato já tem um termômetro do que está acontecendo. Companheiros sofrendo acidentes aí, é engraçado. E não tinha uma preocupação de recolher o MEI. Companheiros sofrendo acidentes, tão ruim porque não estão tendo para onde correr, não tinha reserva. O MEI o INSS não paga se estiver atrasado, não paga. E assim, aí nesse meio tempo, você que é pai de família, que às vezes sua esposa não trabalha, está desempregada, você que é o provedor da casa, por conta de um ato irresponsável, porque por achar que estava ganhando muito e bem, deixou toda a sua família desprotegida. Então,
todo o intuito hoje do sindicato é informar. Preste atenção nesse vídeo, tá? Repliquem para alguns companheiros aí. Eu sei que crítica vai aparecer toda hora, porque vai dizer que eu já sei, assim, é tanto de escutar. Sindicato não bota dinheiro no meu bolso. Bota, companheiro. É a gente que luta pelas melhorias. É a gente que luta pela garantia do trabalho. É a gente que luta para que você tenha direito a um 13º, para que você tenha direito ao seu PIS. Porque, não, necessidade do governo. Não, que a partir do momento que você abre mão dos seus direitos de ser um seletista, de ter sua carteira assinada, você abre mão de tudo isso. E o sindicato está lá para garantir que você seja um seletista, que o seu patrão siga as regras de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo, tá certo? Para que você continue sendo seletista, para que aquilo conte para você futuramente em uma aposentadoria. O MEI também conta, não conta com a periculosidade. Não vai embutido isso. Não vai embutido isso. E já na questão de ser seletista, conta sim, porque está lá constando na sua carteira de trabalho uma porcentagem X de periculosidade. Então, é uma gama de prejuízos que a gente tem. O sindicato está aqui para alertar, está só para alertar, para tirar dúvidas e todo mundo unido na luta. Não se deslumbrem com esse falso ganho, porque é falso ganho. Quando você botar na ponta do lápis, você está se desvalorizando. Então é esse o recado que eu tenho aqui para falar para vocês. Aqueles que não me conhecem, eu sou Betão. Os que já me conhecem, um grande abraço a todos. Passem no sindicato, venham tirar dúvidas aqui no sindicato. E nós estamos todos juntos e misturados. Um grande abraço a todos.